Olá galera, tudo bem? Nessa aula aí, iremos resolver as atividades do Plano de Ensino Tutorado relativo ao segundo ano do Ensino Médio Regular, volume 2, semanas 1 e 2. Agora vamos para a parte 2 dos nossos estudos, que vamos falar sobre as características das imagens formadas em espelhos esféricos. Tranquilo? Mas antes de começar, eu peço para vocês, inscrevam-se em nosso canal, ative as notificações e se essa aula os ajudar, por favor, deixe aquele like para a gente aí, certo? Galera, eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos lá. Primeira atividade. Ele pede o seguinte, desenhe os raios notáveis ao incidir em espelhos esféricos côncavos e convexos, certo? Então, eu quero raios notáveis. Primeiro, eu tenho um espelho esférico nesse caso, Imagina que você tem aqui, uma esfera, como se fosse uma laranja. Você vai lá e passa aí uma faca nessa laranja e tira uma superfície, que é uma superfície plana, e você tira uma calota, como se fosse um goma, que é uma calota esférica, certo? Parte de uma esfera. Aí, nós vamos ter duas regiões. Essa região interna a essa calotinha, nós chamamos de espelho côncavo, onde a superfície refletora é a face interna da calota. E um espelho convexo é a superfície refletora externa, seria essa parte externa aqui, da calotinha esférica, tá bom? É isso que configura um espelho côncavo, a superfície refletora será a superfície interna a essa calota, e o espelho convexo, a superfície refletora será a superfície externa. Continuemos. Vamos lá, para falar sobre esses raios notáveis aí. Mas antes, nós temos que entender alguns pontos aqui, desse espelho esférico. Gente, primeiro, eu tenho um eixo principal. Esse eixo principal é o eixo que vai conter o centro de curvatura. O centro de curvatura é um ponto sobre o eixo principal. E o vértice do espelho esférico. O que seria o vértice? É o ponto de encontro do espelho esférico, da calota esférica, e o eixo principal. Então, o eixo principal é o eixo que contém o centro de curvatura e o vértice. Outro ponto importantíssimo, gente, é o foco, tá bom? O foco é um ponto que está entre o centro de curvatura e o vértice, e ele está exatamente à metade do caminho. Aqui eu vou ter um raio de curvatura, isso é uma dimensão, gente, é uma distância. Muitas vezes você vai ter que observar que o foco é a distância do centro de curvatura ao vértice, ou seja, é o raio de curvatura dividido por 2, mas isso é a distância focal. Então, o foco é um ponto que está no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice. E a distância focal é a distância que separa o foco do vértice, certo? Então, não confunda esses conceitos. Foco é um ponto. Distância focal é a distância entre o foco e o espelho, e o vértice aí. Aqui eu vou projetar para vocês um desenho aqui, com esses 3 pontos. E esse desenho vai nos ajudar bastante para a gente aí, trabalhar esses raios notáveis que chegam, que incidem no espelho. Então, você tem centro de curvatura, esse Czinho, né? Eu tenho aqui, foco, esse ponto em azul aqui, e eu vou ter o vértice. Repare que esses 3 pontos estão aí sobre esse eixo, que seria o eixo principal. Eu preciso ter conhecimento desses 3 pontos aqui para eu poder trabalhar esses raios notáveis. Vamos lá. Olha o nosso espelhinho aí côncavo aí, Primeira condição. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal
eu vou trabalhar o raio incidente aqui sempre em vermelho. Bom, galera, ó, repara que esse raio está chegando, ele está incidindo no ponto. Raio incidente, e ele é paralelo ao eixo principal. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele bate e volta, ele é refletido numa direção tal que passa pelo foco. Então, ó, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete, passando pelo foco, certo? Eu quero que vocês observem que o raio em azul é o raio refletido. Vou precisar muito desse raio refletido. Eu gostaria muito que vocês percebessem aqui, ó, um princípio aplicado aqui, ó, o princípio da reversibilidade, certo? Se todo raio que incide paralelamente ele é refletido pelo foco, a trajetória seguida pelo raio de luz independe do caminho, do sentido, certo? Então, o que eu vou dizer? Que o caminho reverso também é verdadeiro. Então, se todo raio que incide paralelamente ao eixo principal volta passando pelo foco, todo raio que incide passando pelo foco, ele é refletido paralelamente ao eixo principal, certo? Aqui eu tenho a aplicação do princípio da reversibilidade. É aquele princípio aí, ó, que você observa aí quando você está num carro aí e olha pelo retrovisor central e observa o motorista. Mas você pode observar que o motorista também está te enxergando pelo retrovisor central. Certo, galera? Continuemos aí, galera. Novamente ele pede para desenhar os raios notáveis. Tem mais raio notável aí, ó. Então vamos lá. Repara que esse raio está incidindo sobre o vértice, certo? Aí o que a gente observa? Que você vai ter um ângulo de incidência aqui, ó. Esse ângulo entre o raio incidente e o eixo principal. Então, todo raio que incide na direção tal que passa sobre o vértice, ele é refletido, ele é reenviado ao mesmo meio, formando o mesmo ângulo de abertura. Aqui você tem a aplicação da segunda lei da reflexão, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Então, todo raio de luz que incide no vértice reflete-se de forma tal que o ângulo incidente e o ângulo de reflexão são iguais em relação ao eixo principal. Beleza? E um último aí, todo raio de luz que incide numa direção tal que passa pelo centro de curvatura do espelho, ele volta sobre si mesmo, certo? Então, se ele incide passando pelo centro de curvatura, ele bate e volta sobre si mesmo. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Mas, professor, tá bom. Agora, se eu tiver aqui um espelho convexo, como que eu vou trabalhar? Na mesma forma, raio incide paralelamente ao eixo principal, bate e volta para o mesmo meio, passando numa direção tal que agora o prolongamento do raio refletido passa pelo foco, certo? Então, repare que o raio refletido, ó, ele volta para o meio, ele não passa pelo espelho. Isso aqui é reflexão, não é refração, não muda de meio, mas ele é refletido numa direção tal que o seu prolongamento passa pelo foco. Ou todo raio de luz que incide numa direção tal que passaria pelo foco, ele é refletido paralelamente ao eixo principal aqui, ó. Novamente, princípio da reversibilidade. Está aí para vocês, ó. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se passando pelo foco. Todo raio de luz que incide no espelho passando pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. Você só observa que nesse caso aqui, ó, ele não muda de meio. E eu vou ter que usar o prolongamento aqui dos raios para observar esse raio notável. Todo raio de luz que incide numa direção tal que encontra o vértice, ele é refletido formando o mesmo ângulo de abertura aqui, ó, com o eixo principal. Ou todo raio de luz que incide numa direção tal que passa pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Repara que o prolongamento do raio incidente passaria sobre o centro de curvatura.
refletido sobre si mesmo, nós guardamos aí, ó, as mesmas leis. Professor, mas por que eu preciso ter noção aí do comportamento desses raios notáveis? Porque vocês vão ter que formar imagem, galera. E eu disse para vocês na aula passada, na aula lá da parte 1, que as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios efetivamente refletidos, configurando a imagem real, ou pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Então, nós vamos ter que cruzar imagens, certo? Desculpa, nós vamos ter que cruzar esses raios refletidos ou seus prolongamentos para formar imagens. E aí ele me dá essa atividade aqui, ó. A imagem ao lado é virtual, direta e maior que o objeto. Então tá, eu tenho uma mão aqui, isso aqui é o meu objeto. Olha para a imagem formada. Ela, primeiro, você pode observar que a imagem formada é maior do que o objeto. E o objeto está numa direção e a imagem formada mantém a mesma orientação, a mesma direção. Então, a imagem é direta e maior que o objeto. E nesse caso, ele está afirmando para mim que essa imagem é virtual. Características da imagem. Tem o objeto e vou observar a imagem. Maior que o objeto, direta ou direita e virtual. Beleza, vamos continuar aí. Essa imagem foi formada em um espelho côncavo, em que o objeto, a mão de uma pessoa, está posicionada entre o foco e o vértice do espelho. Disse para vocês, vocês vão ter que conhecer esses pontos aí, ó, foco e vértice. E esse objeto, ele afirma estar entre o foco e o vértice do espelho. Assim como na imagem ao lado, faça a representação utilizando os raios notáveis das imagens formadas no espelho côncavo quando o objeto é colocado. Primeiro, letra A, antes do ponto C, ou seja, antes do centro de curvatura. Mas para nós aí começarmos essa análise, eu vou fazer o seguinte, eu vou me certificar que quando eu tenho o objeto entre o foco e o vértice, a imagem tem aquelas características mesmo. Vamos ver se a gente dá conta? Primeiro, lá ele afirma para mim, ó, eu tenho um objeto entre o foco e o vértice do espelho. E aí, tendo o objeto à frente do espelho, eu terei a imagem formada. Como que será essa característica? Galera, como que a gente forma imagem? Cruzando os raios refletidos ou seus prolongamentos. Vamos lá. Raio incidente, aqui em vermelho, ó. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido numa direção tal que passa pelo foco. Não é verdade? Eu tenho um segundo raio notável. Todo raio que incide numa direção tal que encontra o vértice, galera, ele é refletido numa direção tal que forma o mesmo ângulo de abertura com o eixo principal. Eu tenho dois raios refletidos em azul. Eu preciso cruzá-los, mas aqui na frente, ó, eles estão divergindo, eles estão abrindo, estão se afastando um do outro. Eles não vão se cruzar aqui na frente. Tudo bem, vamos prolongar aqui os raios refletidos? Fiz um prolongamento, outro prolongamento. Repare que o prolongamento desses raios refletidos se encontraram. Como que eu formo a imagem? Esse ponto de encontro aqui, ó, me dá a noção da imagem formada. Saio lá do eixo principal e vou até o ponto de encontro. Repara que nesse caso a imagem é maior que o objeto, ela é direta porque ela tem a mesma orientação do objeto e ela é formada pelo cruzamento dos raios efetivamente refletidos. Então, realmente, quando o objeto está entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, a imagem formada será virtual. Mas o mais interessante, galera, quando vocês observam isso aí, é a aplicação. As meninas aí, ó, já usaram os espelhos de maquiagem, né? Que aumenta aí o tamanho da imagem do rosto aí, né? A imagem do rosto aí, ela é aumentada. Fica mais fácil de se maquiar. Em óticas aí você tem espelhos dessa forma que quando você vai observar a estética do óculos aí no seu rosto, você utiliza espelhos também, como se fossem espelhos de maquiagem, para observar a estética aí. Você tendo uma maior imagem, você pode ter maior nitidez, certo? E observar maior riqueza de detalhes. Outra coisa, galera, quando o dentista coloca o espelhinho lá
para observar o seu dente, ele não quer que o dente fique invertido, não. Senão ele vai acabar lá operando de forma não muito cuidadosa, né? Então, observe que a imagem formada do seu dente, ela tem que ser direta. E seria muito interessante se ela fosse maior, né? Porque daí dá para se trabalhar com maior segurança. Ela sendo maior, né? Ele terá uma captação maior aí dos detalhes. Então, é satisfatório isso, né? Que o espelhinho do dentista lá forma uma imagem direta e maior do que o objeto, maior do que seu próprio dente, né? E ela vai ser virtual. Galera, eu posso afirmar para vocês, no caso de espelhos aqui, ó, côncavos e convexos também, toda imagem direta é virtual. Toda imagem invertida será real, nessa condição do objeto aqui, ó, perpendicular ao eixo de curvatura. Tá? Desculpa, o objeto perpendicular ao eixo principal. Beleza? Aí eu gostaria de mostrar para vocês nessa atividade que a afirmação lá que ele fez no enunciado está correta. Beleza? Realmente, quando eu tenho um objeto entre o foco e o vértice, sua imagem formada no espelho côncavo será maior, direta e virtual. Tranquilo? Agora vamos para a primeira assertiva aí que ele pede. Agora ele quer um objeto antes do centro de curvatura. Eu venho aqui e coloco um objeto antes do centro de curvatura. Imagem raio incidente, ó. Raio incidente, ele chega aqui, ele incide num ponto do espelho. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal bate e é refletido na direção tal que passa pelo foco, certo? Mas todo raio que incide numa direção tal que passa pelo foco, ele é refletido, ele bate e volta. É o recalque aí. Ele bate e volta paralelamente, ele é refletido paralelamente ao eixo principal. Galera, aqui eu cruzei dois raios refletidos, ó. Dois raios refletidos. Se eu quiser formar a imagem, basta agora eu pegar aqui do eixo principal e levar aqui, ó, essa setinha até o cruzamento dos raios efetivamente refletidos. Eu quero que vocês observem que nesse caso, quando eu tenho o objeto antes do centro de curvatura, a imagem ela é menor. Olha o tamanho do objeto, olha o tamanho da imagem. Ela é invertida. O objeto está aqui direcionado num sentido. Sua imagem está direcionada em outro sentido, certo? E ela é real. Por que ela é real, galera? Porque ela é formada pelo cruzamento dos raios efetivamente refletidos. Tranquilo? É isso que define uma imagem real, como eu falei para vocês. Agora, quando eu tenho um objeto exatamente em cima do centro de curvatura, como que vai ser a imagem formada? Raios notáveis, galera. É para isso que a gente utiliza lá, ó. Raio incidente, incide no espelho, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, bate e volta. Ele é refletido passando numa direção tal que passa pelo foco. Todo raio que incide numa direção tal que passa pelo foco, ele é refletido numa direção tal paralela ao eixo principal, certo? Pois bem, eu tenho encontro aqui dos raios refletidos, ó. Se eu tenho encontro dos raios refletidos, eu tenho um ponto de formação de imagem. E vocês vão observar aí que nesse caso, objeto e imagem terão o mesmo tamanho, certo? Mesmo tamanho. Só que o objeto está no sentido tal aqui, ó, e a imagem vai estar em sentido oposto. Então, a orientação aqui, ó, é inversa. Objeto, aqui, eu vou falar que a imagem é invertida, certo? Lembra dos conceitos da primeira aula aí? E agora, a imagem é real. Por que essa imagem é real? Formada pelo cruzamento dos raios efetivamente refletidos. Vamos para a próxima análise. Ele quer, na letra B, que você coloque um objeto entre o centro de curvatura e o foco. Fazemos uso aí do nosso espelho aí, vamos colocar esse objeto, vamos caminhar com o objeto. Vocês estão percebendo aí que, diferentemente dos espelhos planos, o espelho esférico ele pode te dar imagem maior que o objeto, igual ao objeto, inclusive imagens menor que o objeto. Depende da distância do objeto ao espelho, certo? Já no espelho plano não, né? Não interessa a sua distância ao espelho, você terá sempre imagens com mesmas dimensões. Por exemplo, a sua altura, ela
se manterá na sua imagem, né? A altura do objeto será igual à altura da imagem no espelho plano. Já no espelho esférico, essas características aí, elas vão mudando, beleza? Então vamos lá. Raio incidente, bateu, refletiu, voltou aí, ó, raio incidente paralelo, bate, volta pelo foco. Todo raio que incide numa direção tal que passa pelo foco, volta paralelo. Olha onde eu concentro, olha onde eu cruzo os raios refletidos. Logo, a imagem será formada aqui atrás. Galera, a imagem é o quê? Agora a imagem é maior que o seu próprio objeto, ó. A imagem é maior. Ela é invertida. O objeto está direcionado aqui, por exemplo, para cima, e a imagem está direcionada aqui, ó, no sentido aqui, ó, para baixo. Então, a imagem invertida. Continua real, galera. Ou seja, ela ainda pode ser projetada. Lembra que eu falei para vocês que somente imagens reais podem ser projetadas? Essa imagem pode ser projetada. Ela é formada pelo cruzamento dos raios efetivamente refletidos. Tranquilo? Então, essa é a característica de uma imagem quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco de um espelho esférico. Vamos para o próximo aí, ó. Eu quero aí, quando o ponto for o próprio ponto focal, eu quero a característica da imagem. Quando o meu objeto estiver sobre o foco, como que será a imagem formada? Isso é muito interessante mesmo, e eu vou tentar abordar isso com vocês com muito cuidado, tá? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele bate e volta, ele é refletido numa direção tal que passa pelo foco, tá? Todo raio que incide numa direção tal que encontra o vértice, ele é refletido formando o mesmo ângulo de abertura, o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, certo? Só que reparem vocês que esses raios aqui eles não se encontram, eles estão paralelos mesmo. Eles não vão se encontrar. O que eu faço? Prolongo os raios refletidos, porque eu tenho aí essa possibilidade, né? Mas prolongando os raios refletidos, esse prolongamento também não se encontra. E é quando eles falam assim, ó, nesse caso a imagem própria. Só que não explicam muito bem para vocês o que é essa tal da imagem própria. Deve ser imprópria para pessoas menores de 150 anos, porque nunca se explica isso. Certo? Eu nunca vejo um livro assim, didático, indo lá e desmiuçando isso aí. Eu vou dizer o seguinte, ó, imagem própria é uma imagem muito distante, está no infinito. Não, professor, não adiantou muito. Tudo bem, mas pensa comigo. A imagem formada ela está muito distante, está no infinito. Gente, às vezes o infinito para a física são 2 metros. Se nós trabalharmos com lentes aí, ó, eu consigo configurar uma situação dessa, onde eu encontro a imagem, por exemplo, a 2 metros da lente. Não é o caso de espelho não, mas vamos ver como vamos aplicar isso aqui, ó. O que seria então imagem no infinito? Vamos raciocinar. Ó, objeto e imagem trocam de posição, ou seja, caso o objeto esteja muito distante, a imagem se formará sobre o foco. Eu tenho um objeto no foco, a imagem formada muito distante, mas pelo princípio da reversibilidade, se o objeto aqui for para muito distante, a imagem se forma no foco. Por exemplo, aqui ó, objeto muito distante. Não é o caso abordado aqui não, viu gente? Eu tirei aqui o objeto do foco e levei ele para muito distante. A imagem vai se formaria aqui sobre o foco, certo? Aqui ó, é como se eu tivesse aqui o Sol muito distante. E a imagem formando nessa posição aqui, ó. Quanto mais eu afastar aqui o objeto que seria o Sol, mais vai caminhar aqui sua imagem até chegar sobre o foco. O enunciado às vezes diz isso. Você está captando a imagem do Sol. Gente, o Sol está muito distante. Vamos considerar ele no infinito? Então, onde é formada a imagem do Sol? Sobre o foco. Às vezes no enunciado vem simplesmente isso deixado para vocês. E vocês vão ter que ter noção disso aí. Assim como muitas vezes no enunciado diz assim, a imagem é captada no anteparo. Aí você coloca, se a imagem é captada no anteparo, ela é real. E toda imagem real aí, ela é invertida. Para espelhos aí, ó, esféricos, quando o objeto está perpendicularmente aí ao eixo principal. Então, são situações que vocês têm que ter noção. Certo, galera?
Então, é isso que é uma imagem própria. É uma imagem formada de maneira tal que o objeto aí, ó, está sobre o foco, a imagem é formada no infinito. E você pode reverter isso aí, colocando o objeto para o infinito, a imagem tende cada vez mais a ser formada sobre o ponto focal. Gente, olha o que eu fiz aqui, só para mostrar uma aplicação. O Enem gosta de cobrar isso aí, ó. Eu tenho o Sol, muito distante, né? E os raios solares, eles são aí, né, cilíndricos, a gente fala que eles são paralelos. Então os raios solares chegam paralelos, eles batem e voltam, e eles são refletidos no espelho. Gente, se o raio incide paralelo, ele bate e volta passando pelo foco. O raio de luz ele não concentra, ele não traz uma certa energia. Esse feixe de luz aqui, ó, quando ele se concentra na reflexão sobre o foco, ele concentra a energia aqui, ó. Então, nesse ponto, é um ponto de concentração de bastante energia. É o princípio de funcionamento aí, ó, da energia solar. Você tem um espelho aí esférico, e você tem, por exemplo, um cano de água ou um receptor dessa energia, ó. O raio bate e volta numa direção tal que esses raios vão se concentrar no foco. Então, você projeta o seu receptor aqui de energia, ó, para estar nessa posição, sobre o que a gente chama de foco aí. Aí você conseguiria converter, por exemplo, nos aquecedores aí, né, energia solar, energia térmica. A ideia é essa, é aplicar. Beleza, galera? Galera, eu convido vocês para nos seguirem aí nos nossos canais. Agradeço muito a atenção de vocês. Se essa aula foi útil para vocês, eu peço, deixe um like lá pra gente e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado, galera!